Olá, eu sou a professora Elissandra Rubim e agora eu estou aqui no canal E ao Quadrado Plus, o canal que convida você a aprender matemática. Venha conosco se preparar para o PSC da UFAM e para o SIS da UEA. Darei continuidade ao módulo de matemática básica já iniciado com o professor Edson Soares. Nós vamos agora para a aula 8 do módulo de matemática básica, que será dividida em duas partes. E o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre produtos notáveis. Isso mesmo, produtos notáveis. Aí você se pergunta aí, o que são produtos notáveis, professora? São multiplicações em que os fatores são polinômios. Exatamente, polinômios. Poli vem da palavra vários monômios. Monômios são termos algébricos, são expressões matemáticas que envolvem letras e números. E aqui, nessa aula de hoje, você aprenderá 3 dos 6 produtos notáveis mais relevantes. Quais são eles? O quadrado da diferença de dois termos, o quadrado da soma de dois termos e o produto da soma pela diferença. Então, vamos lá ao nosso primeiro produto notável, quadrado da soma de dois termos. Vejamos aqui um quadrado, uma figura plana de lado AB. Nós sabemos da geometria plana que a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado, certo? Olhando para esse quadrado aqui, nós temos que o lado dele é A mais B. Então, a área dele vai ficar A mais B elevado ao quadrado. Exatamente o quadrado da soma de dois termos que nós iremos definir aqui a lei, desse quadrado da soma, a relação. Então, vejam o seguinte, essa aqui é a área, Eu estou querendo saber aqui a área total dessa região, que é esse quadrado de lado A mais B. Então, vejamos o seguinte, que a área total é a soma da área em verde, da soma das áreas em rosa e da soma dessa área em amarelo queimado. Então, vamos lá, observe o seguinte, que a área em verde tem lado A, portanto, a área é A ao quadrado. A região em rosada são retângulos, E a área do retângulo é base vezes altura. Então, vejam que aqui nós temos a base, é A do retângulo e a altura é B, a mesma coisa com esse outro retângulo aqui. Portanto, a área desses retângulos são exatamente iguais a A vezes B. E, por fim, nós temos essa região, que é o amarelo queimado, que é um quadrado de lado B. Olha só aqui, ó, o lado do quadrado é B. Portanto, a área é B ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui, a área total dele, é a soma dessas áreas, de tal forma que nós vamos ter exatamente essa relação. Nós vamos ter aqui, ó, A ao quadrado, aí somando aqui esses dois monômios, AB mais AB, eu tenho 2AB mais B ao quadrado. Então, nós definimos aqui, de forma geométrica, o quadrado da soma de dois termos. Agora, olha só, se liga nessa multiplicação polinomial. Por que você está escrevendo isso, professora? Gente, podemos dizer aqui que o quadrado da soma, ele é uma potência, É a potenciação de um polinômio. Sim, Onde o expoente diz quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Então, eu vou multiplicar 2 vezes, por isso que aparece aqui, ó. Se eu efetuar a propriedade distributiva, eu vou fazer da seguinte forma: A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B, resultando exatamente nessa relação que vocês estão vendo aqui, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Onde os dois monômios aqui, ó, do centro, eles são semelhantes, então eu posso somar. E aí eu vou ter que isso aqui, ó, gera exatamente 2AB. E aí eu obtenho a mesma relação obtida de forma geométrica, agora eu estou obtendo de forma algébrica a relação do quadrado da soma de dois termos. Vamos aos exemplos, tá? Olha só essa dica aí, ó. Eu tenho o primeiro exemplo, o quadrado da soma de x mais 6, Quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo é x, segundo termo é 6. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo.
Então, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Aqui, ó, efetuando essa multiplicação, eu vou multiplicar os coeficientes, vai dar 12 vezes x, 12x. Resolvendo a potência, 6 elevado ao quadrado é 36. Então, aí, nós já desenvolvemos o quadrado da soma de dois termos. Vamos para o exemplo 2. O quadrado de 2x, da soma de 2x ao cubo mais 6x. Quem é o primeiro termo? 2x ao cubo. O segundo termo, 6x. Então, vamos aplicar a relação. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vejamos aqui, turma, que nós temos aqui, ó, o quadrado de um monômio. Então, aqui, tanto o coeficiente vai estar elevado à potência, quanto a parte literal. Então, 2 ao quadrado, 4. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Portanto, eu vou ter aqui 4x à sexta. Aqui, eu tenho um produto. Então, como é que eu vou fazer nesse monômio central? Eu vou primeiro multiplicar os coeficientes. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. E aí, multiplico também a parte literal. X ao cubo vezes x, x à quarta. Então, eu vou ter 24x à quarta. E o último monômio aqui, calculando a potência, eu tenho 6 elevado ao quadrado, 36. X elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado, ou seja, 36x ao quadrado. E aí, a gente tem também o resultado do quadrado da soma entre dois termos. Agora, vamos lá, turma, ao quadrado da diferença de dois termos, o nosso segundo produto notável da aula de hoje. Então, vejam só, eu tenho um quadrado aqui de lado A, né? Eu já fracionei esse quadrado aqui como sendo, ele tem aqui 4 regiões, né? Um quadrado maior, um quadrado menor e 2 retângulos. Observe o seguinte, que se eu tomar as seguintes dimensões como estão aparecendo aqui na imagem, olha só, daqui para cá, eu vou dizer que mede B. Logo, se o todo mede A e esse pedaço mede B, então esse pedaço aqui vai medir o A menos o B, ok? Então, o que a gente quer com isso, professora? Que esse retângulo aqui, ó, ele tem medida A menos B, de lado, tá? E aí, a área dele vai ser o lado ao quadrado, portanto, eu vou ter aí o quadrado da diferença de dois termos, ok? E aí, eu tenho, observe o seguinte, que para mim determinar quem é esse quadrado da diferença de dois termos, eu vou pegar o quadrado maior, que é o todo, ele tem área A ao quadrado. Aí eu preciso retirar a área desses dois retângulos. Esses dois retângulos aqui, ó, esse aqui, ele tem área AB, né? A base é B, a altura é A, então a área é AB. E eu tenho esse aqui, então eu vou tirar esses dois retângulos aqui, como são semelhantes, né? Então, 2 vezes ele, então vai dar menos 2AB. Porém, turma, quando a gente aqui, ó, se sobrepôs, né? Eu vou ter aqui uma região, que é esse quadradinho aqui, que exatamente é um quadrado de lado B, cuja área é B ao quadrado, ele acabou sendo subtraído 2 vezes e por isso nós temos que somar mais uma unidade. E aí nós definimos então, através, né, daqui da geometria, nós definimos o quadrado da diferença de dois termos, que se difere do quadrado da soma apenas pelo sinal negativo, ok? Então, vamos agora, se liga aqui nessa multiplicação polinomial. Assim como a gente definiu o quadrado da soma, a gente pode definir para o quadrado da diferença. Então, resolvendo aqui, ó, A vezes A, né, usando a propriedade distributiva, A vezes menos B vezes A, menos B vezes menos B. Resulta nisso aqui. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos a relação que nos define o quadrado da diferença entre dois termos. Vamos agora para os exemplos. Fica ligado aí, olha só. Eu quero calcular aqui o quadrado da diferença de x² menos 3x, né? Então, quem é o primeiro termo é x ao quadrado e o segundo 3x. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vejam só, aqui eu tenho que aplicar a propriedade de potência. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. Então, conserva a base e multiplicam-se os expoentes, vai dar x à quarta. Esse termo central, eu vou multiplicar a parte numérica com a parte numérica, que são os coeficientes, e a parte literal com a parte literal,
fazendo exatamente as propriedades, né? Obedecendo as propriedades de potência, né? No caso é multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6. X ao cubo, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, 6x ao cubo, exatamente o que aparece aqui. 3x elevado ao quadrado, 9x ao quadrado. Então, turma, já desenvolvemos aí o quadrado dessa diferença. Agora, observa aqui o segundo exemplo. O segundo exemplo é um pouquinho mais trivial, um pouquinho mais simples. O quadrado da diferença de x menos 1. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo. Então, x elevado ao quadrado é x ao quadrado. E esse produto aqui, central, 2 vezes x vezes 1, é 2x, né? E 1 ao quadrado é 1. Então, nós desenvolvemos aí o produto, o produto notável, que é o quadrado da diferença entre dois termos, ok? Agora se liga aqui no nosso último produto notável da nossa aula, que é o produto da soma pela diferença. Então, olha só essa multiplicação polinomial. Então, eu tenho aqui um produto, uma multiplicação em matemática, da soma pela diferença. Observe que o primeiro termo ele é igual aqui e o segundo é igual ao daqui. Né? Então, usando a propriedade distributiva, nós vamos ter exatamente isso aqui. Ó. Você multiplica aqui A vezes A, vai dar A ao quadrado, tá aqui. A vezes menos B, tá aqui, menos AB. B vezes A vai dar mais AB, tá aqui. Mais B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado, que também tá aqui. Vejam que esses dois termos aqui, eles são termos algébricos simétricos, então nós podemos usar a lei do cancelamento, ó. Eles se anulam. Então, a gente vai ter aqui que o produto da soma pela diferença vai nos dar exatamente a diferença de quadrados. Vejamos os exemplos, olha só. Eu tenho x mais 6 vezes x menos 6, então isso vai ser, o primeiro termo é x e o segundo termo é 6, então vai ficar o quadrado do primeiro, né? Menos o quadrado do segundo. Mas se nós utilizarmos a propriedade distributiva, é o que nós vamos fazer agora, olha só. Eu já sei aí, fica ligado aí, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes menos 6, menos 36. Observe que, novamente, nós obtivemos aqui termos que são simétricos. Usa-se a lei do cancelamento e aí a gente vai ter, então, x ao quadrado menos 36, que é o que eu disse inicialmente, né? Então, o primeiro termo é x, então isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, ou seja, que é a diferença de quadrados, ou seja, isso é x ao quadrado menos 36. Então, a gente pode aplicar direto ou pode desenvolver utilizando a propriedade distributiva. Vamos, então, agora ao segundo exemplo. X mais 3 vezes x menos 3. Então, isso aqui também podemos utilizar a propriedade distributiva ou aplicar direto. Né? Vamos utilizar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. X vezes 3 dá 3x. Mais 3 vezes menos 3 dá menos 9. Novamente, nós temos termos simétricos aqui. Usa-se a lei do cancelamento e a gente tem x ao quadrado menos 9. O que nós poderíamos obter essa resposta de forma imediata, identificando que isso aqui trata-se de um produto notável, produto da soma pela diferença, e que isso vai nos dar a diferença de quadrados, ou seja, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 9, ou seja, a gente obtém a mesma resposta, tem que obter. Ok? Então, gente, essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima aula com a parte 2 sobre produtos notáveis, a parte 2 da aula 8 sobre produtos notáveis. Esse é o canal E ao quadrado Plus, o canal que convida você a aprender matemática. Eu sou a professora Alessandra Rubim e espero vocês na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.